Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João e sejam bem-vindos a mais um vídeo do História Mal Contada. Dessa vez a gente vai falar sobre a Guerra dos Sete Anos. Bom, antes de começarmos a falar sobre a guerra em si, precisamos dar um contexto, como sempre. Após a morte de Carlos VI, rei da Áustria e rei do Sacro Império Romano, sua filha, Maria Teresa da Áustria, subiu ao trono. Porém, nesse tempo, na Europa, era completamente ridículo uma rainha subir ao trono de um grande império. Mas como Carlos não tinha sucessor, ela subiu ao trono de qualquer maneira. Isso fez com que vários poderes da Europa questionassem o seu reinado. Em 1740, Espanha, Prússia e França declararam guerra contra a Áustria, no que ficaria conhecido como a Guerra de Sucessão Austríaca. Mas o rei da Prússia, Frederico II, não queria só tirar Maria Teresa do poder. Não, ele queria um território chamado Silésia, um vasto território do lado da Boêmia. Lembrem muito bem desse nome, Silésia. Nessa guerra, Frederico II provou ser um excelente comandante e seu exército venceu batalha após batalha. Ao final da guerra, em 1748, a Prússia havia anexado a Silésia. Mesmo com a vitória em mãos, Frederico II, também conhecido como Frederico o Grande, sabia que a Áustria não iria deixar barato a sua anexação do território da Silésia, e por conta disso, ao fim da guerra, ele já se começava a preparar para um próximo conflito. Então agora eu e Tito vamos falar um pouquinho sobre a repercussão dessa guerra, antes que a Europa comece a virar um pavio de pólvora de novo, pela terceira vez no século. Enfim, primeiramente, França. Então aconteceu o seguinte, os franceses sempre conseguiam bater na porrada os britânicos em terra, que era o seu maior rival. Contudo, a marinha britânica, que não é de se brincar, segundo alguns argentinos, chegava, dava um bloqueio naval e matava a França de fome. Então os ingleses, que no papel tinham perdido a guerra, saíram ilesos, e os franceses, que no papel tinham ganhado, acabaram saindo na pior. Com uma economia fraca, uma marinha destruída e com uma situação governamental desestabilizada. Luís XV, portanto, concordou em devolver a Holanda austríaca, cuja aquisição custará tanto. Enquanto o tratado visava tentar ajudar todas as partes envolvidas no conflito, a Prússia definitivamente acabou levando a parte mais curta do tratado, basicamente só levando a Silésia como prêmio. A Grã-Bretanha recuperou Madras em troca da restauração de Louisburg, na Nova Escócia, para a fúria dos colonos britânicos. Nenhum dos principais protagonistas parecia ter ganho muito por seu investimento, e ambos viam o tratado como um armistício, não como uma paz. Na Áustria, as reações foram mais confusas. Maria Teresa estava determinada a recuperar a Silésia e se ressentia do apoio britânico à ocupação da Prússia. Por outro lado, o tratado confirmou seu direito à monarquia, enquanto os Habsburgos haviam sobrevivido a uma crise potencialmente desastrosa. Então, como dá para perceber, como todos os países envolvidos viam esse tratado de paz mais como um armistício, era apenas questão de tempo até que as tensões e depois uma guerra estourasse de novo na Europa. Uma guerra cujo fim mal terminado leva a outra. Isso me soa familiar, algum de vocês lembra alguma coisa? Então, menos de uma década depois, conflitos começaram novamente. Só que não dessa vez na Europa, e sim na América. Então, digamos que você é um colono britânico nas Américas no meio do século XVIII. Tudo está indo tranquilo para você, sua vida está expandindo, você está tendo seus filhos e seus netos. E de repente, vários fortes franceses começam a aparecer do lado da sua vila. Naturalmente você fica puto e exige que seu governo faça alguma coisa sobre isso. E aí está seu primeiro problema. Você é uma colônia bem grande, mas uma colônia mesmo assim. Então você precisa do apoio do seu colonizador para entrar em qualquer guerra. Nesse caso, esse colonizador sendo a Grã-Bretanha. Então, pela justificativa de império e porque seus inimigos são os franceses, e nunca é demais bater nos franceses, a Inglaterra envia ajuda. O Império manda um exército composto por milícias, liderado pelo general George Washington, esperando que isso fosse suficiente. Depois de 2 batalhas, os franceses venceram o exército colonial. Os primeiros tiros do que ficaria conhecido como Guerra Mundial Z haviam sido disparados. E agora, era só questão de tempo para que a guerra escalasse. De volta na Europa, os diplomatas franceses e ingleses tentavam uma solução pacífica para o que estava acontecendo na América, mas nada foi
concordado. Então logo as duas potências mandaram exércitos continentais para a América. Sabendo que eles iam precisar de aliados para essa guerra, os britânicos assinaram um pacto com os prussianos, e os franceses, por sua vez, assinaram um pacto com os austríacos, no que ficaria conhecido como uma revolução diplomática. Em 1755, os conflitos começaram a estourar de verdade na América, com os dois exércitos da Inglaterra e da França batendo de frente. A Marinha Britânica continuava reinando nos mares, atrapalhando o carregamento francês de tropas e suprimentos para seus exércitos espalhados pelo mundo, e também interferindo muito no seu comércio marítimo. Antes mesmo do conflito se tornar global, a economia francesa já era considerada fraca. Isso não impediu o exército francês de emplacar graves vitórias em cima dos ingleses, que por sua vez conquistavam pequenas ilhas e fortes ao longo da costa. Enquanto isso, na Europa, as coisas começavam a esquentar. A Prússia mandou exércitos para a Silésia, enquanto Áustria e Rússia começavam a se mobilizar contra a Prússia. Por que a Rússia estava envolvida? Vocês podem perguntar. Bem, a Rainha Elizabeth da Rússia não gostava do posicionamento britânico em relação à Prússia, e não gostava nada mais deles serem aliados agora. E sendo aliado da Áustria, defensivamente, qualquer guerra envolvendo a Áustria, a Rússia também seria chamada. Em 20 de maio de 1756, a Grã-Bretanha declarava guerra na França, trazendo Prússia, Áustria e Rússia para essa guerra. Conforme as batalhas foram crescendo na América, na Europa também não era diferente. Depois de uma invasão longa e arduosa na Saxônia, Frederico II foi pego de surpresa pelos austríacos e pelos russos, que começaram a invadir tanto a Prússia Oriental quanto a Silésia ao sul. Mas infelizmente para Frederico, isso também não era tudo. Juntamente com as forças da Áustria e da Rússia vindo pelo sul e pelo leste, forças francesas também se aproximavam pelo oeste, vindo através do estado de Hanover dentro do Sacro Império. Como Hanover estava em uma união pessoal com a Grã-Bretanha, o rei Jorge II mandou tropas, generais e recursos para o estado de Hanover para segurar a invasão francesa. Os exércitos ingleses acabaram perdendo as batalhas contra o exército francês em Hanover, porém Frederico II, um dos maiores generais da história, venceu várias batalhas contra os austríacos e contra os russos, chegando até a cercar Viena. Porém, as logísticas e simplesmente o número de inimigos que ele estava enfrentando era forte demais. Logo, os aliados, Grã-Bretanha e Prússia, estavam na retirada, com forças austríacas, francesas e russas chegando cada vez mais perto de Berlim. Apenas um milagre, ou então uma sorte, salvaria Frederico II e a Prússia. Bom, a sorte apareceu. Primeiramente, os britânicos mandaram um exército, de novo, para Hanover, que sob o comando do Duque de Brunswick, conseguiu bater o exército francês e fazê-lo recuar em direção à França. E conforme o inverno foi chegando na Europa, as forças austríacas e russas tiveram que parar, porque senão seus soldados morreriam no frio. Dessa vez é uma inversão de valores, né? Normalmente é a Alemanha que morre de frio na Rússia, dessa vez a Rússia está morrendo de frio. Tá, eu vou parar. Na Índia, também os britânicos tiveram muito sucesso contra os franceses, expulsando os franceses de suas colônias e até conquistando mais território do que já tinham. Mas essa sorte não durou. O inverno estava acabando e Frederico sabia que tinha que fazer alguma coisa. Então enviou um exército em direção à Boêmia, onde estava o exército austríaco. Porém, após grandes baixas, recuou seu exército. A situação só piorou quando Frederico recebeu a notícia em que os russos haviam continuado sua marcha em direção a Berlim. E por sua vez, os austríacos, agora livres, avançavam norte em direção à mesma cidade. Uma outra notícia piorou uma situação que já estava muito ruim. Os suecos haviam entrado na guerra, do lado dos austríacos, contra Frederico. Iria ter que acontecer alguma coisa muito, mas muito grande para mudar o futuro da guerra. Nas colônias, finalmente, a Grã-Bretanha havia tomado o controle do Vale do Hudson após capturar os fortes Ticonderoga e Pitt. Alguns meses depois, os britânicos finalmente expulsaram os franceses do Canadá, após capturar a cidade de Quebec. A rendição francesa das colônias do Canadá e da Louisiana foi o último conflito que essa área teve na Guerra dos 7 Anos. E todos os territórios da região foram transferidos para a Grã-Bretanha
ir para a Espanha. Conforme os exércitos ingleses e portugueses começavam a entrar pela Espanha para invadir a França pelo sul, o exército francês que estava em Hanover recuou para dentro de seu próprio país. Nesse mesmo ano, 1762, a imperatriz Elizabeth da Rússia morreu e seu sucessor, Pedro, fez a paz com a Prússia. A Suécia, que havia apenas entrado na guerra por razões oportunísticas, saiu. E agora era apenas a Prússia contra a Áustria e a França contra a Inglaterra. A maior sorte possível para Frederico e para Jorge II havia aparecido. Frederico II continuou a perseguir o exército austríaco até que esse fugisse de dentro da Prússia. Com as derrotas sufocantes na Europa, na América e na Índia, e com o bloqueio naval britânico destruindo a economia, França e Áustria decidiram finalmente acabar com a guerra. A guerra deixou os ingleses como a maior potência mundial, algo que não seria desafiado até a ascensão de Napoleão e depois disso até a Primeira Guerra Mundial. Mas também deixou os ingleses quebrados, e quem iria pagar com essas contas eram suas colônias, especificamente as 13 colônias. A Prússia, por sua vez, forçou seus adversários, principalmente a Áustria, a reconhecerem que ela era um dos principais poderes da Europa agora. Uma posição que não seria desafiada até a Segunda Guerra Mundial. E como todos sabem, a Alemanha continua sendo um dos grandes poderes da Europa até hoje. Enfim, galera, é isso. No próximo episódio voltaremos à história da Inglaterra com a Revolução Americana. E é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, dislike. Compartilhe, o canal está em crescimento. E eu gosto muito da atenção de vocês. E é isso, galera. Obrigado.